Tá aqui no NOK The Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Acho que vale a gente reforçar. O Flamengo pode perder o Bruno Henrique aí, né? Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai perder o Bruno Henrique. Eu queria fazer uma situação sobre confiança, Pedro. Né? Como é que tá a confiança? É possível chegar à final da Libertadores o Flamengo patinho feio e o Palmeiras super confiante, como foi na Libertadores, desculpa, não anterior, mas a Libertadores que a gente jogou contra o Flamengo, onde o Renato Gaúcho vinha de um trabalho muito positivo em gols, em saldo, em vitórias, todos os números do Renato eram muito positivos. O Flamengo chega com essa confiança, o Palmeiras chega com mais desconfiança. E como é que você vê isso, Pedro? Você acha que agora está invertido, está inverso? O próprio Felipe Luiz ontem na coletiva já meio que estava admitindo, né, ou mudando o foco, né, de certa forma, o Brasileirão, ele meio que, ele falou uma situação semanas atrás, quando o Flamengo estava líder, né, o Flamengo, semanas não, já meses, eu acho, algumas semanas, umas 5, 6 semanas, ele deu uma coletiva falando sobre o foco do Flamengo, e agora parece que mudou um pouco essa questão da confiança de ambos os lados, Pedro. Como você projeta essa situação da confiança visando lá na frente a final da Libertadores, Pedro? O Fer, assim, a confiança do time do Palmeiras, ela vai quando os jogos também vão dando certo. O Palmeiras hoje propõe, o Abel propõe ganhar um jogo de 4-0 da LDU, de 3-0, precisava fazer isso, vai lá e dá certo. Vai jogar um jogo contra o Juventude sem pôr tanta força, sem querer, né, amassar o time do Juventude e vence o jogo. Hoje, mais uma vez, põe um time... quando saiu a escalação e eu estava ali no pré-jogo, falei, cara, a gente vai com o tem de melhor. E a única questão era o Alan precisa ser titular. Então, essa confiança das coisas estarem dando certo, e eu parei para ver uma coisa que acho que vocês três falaram, que foi o Flaco estar ansioso, apesar das coisas estarem dando certo para ele. Faz 4 jogos que ele não marca. Então, isso gera uma ansiedade no jogador, porque o Vitor Roque tá marcando, o Felipe Anderson marcou um golaço. Então, a questão da confiança, Fer, eu acho que o Palmeiras, assim, a não ser que aconteça uma catástrofe do tipo, perca os próximos 3 jogos, eu acho que na final da Libertadores, isso eu tenho certeza absoluta, os jogadores do Palmeiras chegam com muita confiança. Isso aí, para mim, é um cenário, assim, meio que já vejo isso para agora. O time do Flamengo vai depender dos próximos 2 jogos, pelo menos. Porque se o Flamengo entra na pilha de ganhar, vai chegar os 2 times pau a pau. Não vai ter aquele cenário onde o Palmeiras, nossa, é muito favorito e o Flamengo é o patinho feio. Só que o Flamengo tem uma parada que eu acho que gera coisas boas e coisas ruins. Todos os bastidores do Flamengo são sempre 100% pro bem ou 100% pro mal. Se o time tá bem, nós somos o melhor time do mundo, nós somos a melhor escola de futebol. E você acha que se for o contrário pode gerar motivação? E aí, esse é o ponto. Porque se o Flamengo chegar com esse time com muito para baixo, os próprios jogadores do Flamengo vão chegar desanimados. E aí o mental do Palmeiras eu acho que leva muita vantagem nisso. Então, eu tenho uma pergunta. Posso fazer mais uma? Pode, então, claro. Agora o Abel, para vocês três, está pronto para esse protagonismo que quando a gente tá muito protagonista, não tô falando em brasileiro. O brasileiro eu acho que ele comanda muito bem os pontos corridos, né? Agora, na questão de Copa, quando a gente chega com essa carga, parece que a coisa não funciona, né? Então a gente chega muito... É que vai ser difícil apontar muito favorito que o Flamengo. Sim. Vai ser sempre aqui. Mas agora o Abel tá pronto para gerenciar isso e, enfim, mostrar uma cara diferente sendo o favorito, porque normalmente é o que o amigo falou, Vini, aí, muitas vezes azeda, né? Quando tá como favorito. Agora, quando tá como azarão, o time performa melhor. O azarão, então, assim, no cenário da LDU, que é um cenário que poucos acreditam, aí ele consegue retirar ainda mais. Sim, Fer, é que eu acho que o Abel, ele tem uma parada com a Libertadores. E eu acho que ele veio construindo isso com a Libertadores. As eliminações lá pro Boca, pro próprio CAP. Eu acho que o Abel já entende a Libertadores como outro mundo, como outro cenário, como outro jogo. Tanto que ele, toda vez que ele fala da Libertadores, ele fala da frase lá, rumo à glória eterna. Então, eu acho que o Abel já tem essa mente de a Libertadores é outro brinquedo, a Libertadores é outra parada. Contra o Flamengo, mais uma vez, é outro brinquedo ainda. E eu acho que o Abel Ferreira, com a condução que ele está fazendo com o time
visando Libertadores, ele não vai colocar esse mental. Nós somos o time a ser batido. Então eu acho que ele chega na Libertadores, e aí é o ponto que eu gosto do Palmeiras. Externamente, vamos falar assim, os torcedores vão estar animados. Cara, se o Palmeiras emenda mais 2 vitórias aqui para chegar na Libertadores, cara, nós vamos estar felizes pra caramba, nós vamos estar motivados, vamos estar bem. Só que internamente, eu acho que o Abel consegue controlar essa questão no jogo de Libertadores. O jogo de Libertadores pro Abel é outra parada. E ele consegue colocar isso na cabeça dos caras. Foi assim naquele jogo contra o Santos, que acontece toda a confusão. O Abel coloca pros caras e fala, calma, nós vamos ganhar esse jogo. Foi assim no jogo contra o Flamengo, que ele monta a estratégia para vencer o tal Flamengo lá. O jogo da LDU me mostra isso. E agora eu acho que mesmo que os bastidores do Palmeiras, eu falo bastidores sejam torcedores, estejam motivados, e talvez a mídia colocando o Palmeiras como o time a ser batido na final, internamente o Abel consegue trabalhar muito bem isso em jogos da Libertadores. Manga, antes de você falar se concorda ou discorda com o Pedro, o Wagner falou aqui que o Flamengo caiu de rendimento e com isso começou a orquestrar o choro da imprensa. Agora parece arrefecer, né? Parece ter um arrefecimento. O efeito disso foi o Palmeiras, a torcida fechado. Sim, porque a gente notou que havia uma discrepância entre as coisas que estavam sendo abordadas, como, por exemplo, ontem um pênalti discutível, que para mim não foi e para algumas pessoas foi. Tá? Ou seja, estavam pegando e querendo passar uma narrativa ao torcedor de forma geral que o Palmeiras tinha 15 pontos aí doados no Campeonato Brasileiro, mas nunca contabilizava do Flamengo. Parecia assim, o Palmeiras tem 15 pontos e o Flamengo não teve cotovelada, não teve o lance do Corinthians da bola fora, e outros jogos, né? Como mais recente agora ficou mais equilibrada a coisa, né? Porque aí você vê que a arbitragem pesou contra o Palmeiras também, a arbitragem também pesou em favor do Flamengo, ou minimamente é questionável, né? Então, de fato, aí aconteceu um movimento, não sei se orquestrado, me parece que sim, para passar uma narrativa que o sucesso do Palmeiras e a tomada da liderança do Flamengo, ela era injusta. Quando o próprio Flamengo se mostrou incompetente em jogos subsequentes e mostrou que não tinha nada injusto, e sim o merecimento do Palmeiras de pegar essa liderança. Mas isso daí, para mim, eu acho que narrativa debatida, eu acho que a gente até venceu. A gente venceu, porque dado o jogo contra o Fortaleza do Flamengo, esse jogo contra o São Paulo e outras tropeçadas do Flamengo, eles mesmos já mudaram a narrativa. Você já vê, por exemplo, um youtuber que eu gosto do Flamengo, que é o Fernando Gil, já falando de competência. Eu acho que aí é um cenário mais legal, né? Porque quando você avalia uma coisa só e esquece de falar da competência do seu time, algum pano está sendo passado, né? Manga, sobre a questão que o Pedro abordou do Abel, como que você visualiza a situação de confiança? Inverteu de novo, tá? Aquela questão de antes do Mundial, quando o Palmeiras era líder, aí o Flamengo pega essa liderança depois do confronto direto. Como que você avalia isso e projeta esse mês de novembro do Palmeiras? Cara, eu acho que primeiro para dizer que eu concordo com o Pedro de que a confiança com o Pedro e com um amigo que deu o superchat. Eu sei que o cara colocou num contexto de alguma coisa relacionada ao Globo Esporte e tal, e eu sei que os jogadores prestam atenção nesse tipo de coisa, mas trazendo para essa esfera que você está falando da confiança e que o Pedro citou no comentário dele, no aspecto geral, eu acho que a confiança ela é mais importante do que a capacidade técnica, se você quer saber. A confiança ela é capaz de transformar um jogador mediano a ser um destaque de uma final, como a gente já teve 2 finais de Libertadores com 2 jogadores medianos sendo destaque por conta dessa confiança. Eu acho que o Palmeiras, nesse momento, tá com essa confiança. Mas, dentro do jogo, essa confiança ela muda, né? Ela pode variar. Um lance que você erra, um gol que você perde, ou uma defesa que você não faz, ela pode jogar isso para baixo. Mas nesse momento, eu acho que o Palmeiras chega confiante. Se é mais confiante do que o Flamengo, eu não sei. Porque aí entra a questão da mídia. Eu acho que existe ainda uma parada que sustenta essa confiança dos jogadores do Flamengo, que são eles mesmos pelo aquilo que eles já conquistaram, mas principalmente de como a gente trata o time do Flamengo. Mesmo o Flamengo, quando o Flamengo estava jogando um futebol que não era o melhor futebol, ou quando o Flamengo estava rateando, ninguém tratava o Flamengo como, já era. Ninguém nunca trata sempre trata o Flamengo com um certo respeito, tipo, não, calma,
peraí, é o Flamengo. E eu acho que isso contribui muito para a confiança dos caras. Só que dessa vez, o Palmeiras está sendo tratado assim também. E você chegou a perguntar para o Pedro se o Abel está pronto para encarar o Palmeiras como favorito. Eu acho que tá, cara. Eu acho que tá, sim. Eu acho que ele tá pronto. É claro que a gente vai ver isso na prática. E eu não considero o jogo da LDU como um parâmetro, para ser bem sincero. Eu acho que o jogo da LDU é um ponto fora da curva. É uma coisa totalmente atípica do que se diz de confiança do Abel Ferreira e trabalhar com o favoritismo. Eu acho que foi um ponto fora da curva ali. Talvez a gente tenha ido para lá ou com um pouco de salto alto, ou não pensando muito bem no efeito da altitude, tenha feito as escolhas ruins, mas eu acho que o Abel está pronto sim para trabalhar com esse favoritismo que o Palmeiras está tendo. Agora eu pergunto de volta para você. Você acha que na final da Libertadores vai ter alguém favorito? Então, eu fiz a pergunta porque o mês de novembro é o termômetro, né? É para isso. Jogo a jogo é o termômetro. Esse termômetro do Palmeiras parece mais positivo nesse momento. Eu acho que o Campeonato Brasileiro pode ditar muita coisa sim para essa final. Porque o time, por exemplo, vou dar um cenário aqui. E se o Palmeiras chegar a 6 pontos na frente, 5, 4 ou os próprios 3? Queira ou não queira, o Flamengo entra pressionado sim por um título, porque já há uma narrativa de que colocaram muito dinheiro. O próprio Gil falou isso, mas outros youtubers do Flamengo, e que não pode passar o Flamengo um ano sem título, certo? Então, assim, o Palmeiras passou esse ano passado. O Flamengo não. O Flamengo ganhou um título ano passado. O Palmeiras não. Então, assim, eu acredito que esse termômetro, um super favorito não tem. Se inverte os papéis e o Flamengo tá como o Palmeiras e ao contrário, eu não acharia o Flamengo super favorito. Fiz a pergunta pro Pedro, porque eu também não vou considerar o Palmeiras super favorito, mesmo que abrir 9 pontos, porque ali é um jogo. E se entrar também com essa zona de conforto, perde o título. E vocês sabem, cara, para mim pesa muito a Libertadores. Eu até queria fazer uma pergunta pro chat no geral. E aí? Antes do TH complementar. Para vocês, eu sei que eu não gosto desse discurso de escolha um título só. Eu quero ganhar os dois, mas se fosse para escolher um, e aí? Qual que é o título? Né? Eu não sei, viu, TH, se a maioria é Libertadores. A maioria não, todos, né? A maioria é Libertadores, penso eu. E eu acho que esse tetra dita muito, rapaziada. E eu vou ser sincero, pelo ano inteiro do Flamengo, não pelo saldo do Campeonato Brasileiro, que para mim há jogos circunstanciais para o Flamengo fazer super saldo. O Flamengo saiu goleando, teve o Vitória, eu nem lembro, foi 8 ou 9, TH, contra o Vitória? 8. 8 contra o Vitória, 5 ou 6 contra o Juventude. Só aí é quase 15 gols, velho.